Continuando. O oferecimento pelo licitante de proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto, como eu disse para vocês anteriormente, no início. Ora, antes, o licitante ele teria que ofertar, ele teria que garantir a entrega de todo o quantitativo previsto para o registro de preços pela administração. Hoje não. Hoje você pode, em casos específicos, você pode aceitar que um licitante forneça menos produtos. Aí, obviamente, você vai ter 2 licitantes para garantir aquele quantitativo, 2 licitantes que vão ter seus preços registrados para garantir que, se a administração precisar de todo quantitativo registrado, ela vai ter condições de solicitar a contratação. E também a existência de mais um fornecedor para o item. Esse é o chamado cadastro reserva. Isso também não é novidade no governo federal, porque o decreto 7892 já prevê esse cadastro reserva, que é muito interessante mesmo. Por quê? Porque eu aproveito a licitação. Aqui, vou dar o exemplo do Estado de Goiás, com o decreto 7437, que não prevê a possibilidade do cadastro reserva. O que acontece na prática? O licitante que venceu a licitação e que teve seu preço registrado e assinou a ata, por um motivo qualquer, falência, desistência de negócio, fechamento, impedimento, qualquer impedimento de fornecer por falta de documentação, qualquer problema, ele não consiga fornecer mais para a administração. E aí, a administração, aqui no Estado de Goiás, teria que fazer uma nova licitação. Ou seja, é muito prejuízo para a administração, para o interesse público. No governo federal, não. O decreto federal, ele faz o cadastro de reserva, você chama o segundo. Agora, na nova lei, ela pegou essa regulamentação do decreto federal e trouxe para a lei, que eu achei muito interessante, porque você chama o segundo, e a lei ainda foi até sábia, porque ela falou, em primeiro lugar, que ele deveria garantir o preço do primeiro colocado, porque o preço dele, obviamente, é um preço mais alto, porque ele não foi o primeiro colocado, né? No caso do segundo. Aí ela fala que, logo em seguida, vai negociar para baixar o preço. E se mesmo assim não conseguir baixar o preço, a administração pode sim contratar no preço ofertado pelaquela empresa que ficou em segundo lugar. É interessante isso, né? Qual o sentido dessa norma? Mas eu vou contratar com um preço menor que eu tinha? Não, você tinha, mas a empresa não forneceu. Mas se eu for fazer uma nova licitação para contratar assim, eu vou gastar muito mais. E o tempo que eu vou perder, etc. Então, é interessante isso, sabe? Beneficia a administração essa norma. E agora, como eu disse, a nível estadual, no estado de Goiás, não é permitido esse cadastro reserva. Por isso que vai ter que, como eu disse, vai ter que regulamentar essa questão, vai ter que alterar o decreto ou baixar um novo decreto, já se adaptando a essas novas normas da lei federal. E também, a lei também colocou um ponto final na discussão teórica, doutrinária enorme que tinha sobre o critério de julgamento por lotes. Pode ou não pode? Eu tenho que contratar o lote todo, ou posso contratar itens isolados do lote, etc. Toda essa questão foi resolvida, porque a lei fala o seguinte, em resumo, regra geral é contratação por item. Por item. Itens autônomos. Então, vou ter item 1, 2, 3, e cada item desse é autônomo. Eu posso ter, se eu tiver 100 itens, posso ter 100 empresas que vão vencer a licitação daquele item. Essa é a regra geral. Mas a lei diz que, em casos for inviabilizado a contratação por item, eu posso fazer por lote, sim. Faço um lote com 2, 3, 4 itens e contrato o lote todo. Faço o critério de julgamento de lote todo e não por item. E por que acontece isso? Às vezes, há casos, por exemplo, na área de TI, de tecnologia da informação, que um lote está agregado ao outro, necessita do outro. Às vezes, tem uma questão de suporte técnico, vamos supor um exemplo. Um fornecimento de um serviço, de um software, e o suporte técnico. O suporte técnico, ele tem que ser daquele fornecedor,
tem que ser daquela marca e tal, tem que ser ligado. E não existe suporte técnico autônomo para a pessoa entrar na licitação. Então, nesse caso específico, nesse exemplo, e vários outros, devidamente justificados no processo, eu vou poder fazer o lote, mas é uma exceção. Achei muito interessante também esse tópico da lei, porque acabou com aquela questão aquela discussão antiga de lote, às vezes eu vou ter que pedir, eu preciso só de um item, tenho que pedir o lote inteiro e etc. Então, essa discussão hoje agora acabou, a nova lei pôs uma pá de cal nessa questão. E também a indicação limitada à unidade de contratação e sem indicação do quantitativo, que eu já adiantei para vocês. Ora, quando eu estou fazendo a ata de registro de preço, é porque um dos critérios de aplicabilidade do sistema é porque eu não sei o quantitativo exato que eu vou pedir. Então, eu vou estimar uma quantitativa e eu vou pedir depois, vou pedindo aos poucos, aquele quantitativo durante o prazo de validade da ata. Né? Essa aqui é a regra geral hoje. Aí a lei veio, está dizendo que até isso posso minimizar isso aí. Eu posso, em casos específicos, nem colocar o quantitativo. E aqui ela cita os casos aqui. No parágrafo 3º do artigo 82. É permitido o registro de preço com indicação limitada à unidade de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações. Veja bem, então a lei limitou. Só nessas situações aqui que eu vou ler para vocês. Que é, primeira, quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demanda anterior. Então, o órgão não sabe, o órgão não tem a menor ideia quanto que vai precisar. Então, nesse caso, eu não coloco. E o outro, no caso de alimento perecível. Também, que alimento se perde. E eu também, nesse caso, eu posso registrar o preço sem indicação limitada à unidade. E no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Então, no caso do serviço integrado também, eu posso utilizar essa prerrogativa da lei. Achei bem interessante. Vamos continuar aqui. Já estamos quase no fim. Outro ponto da lei, ela limitou a 50% dos quantitativos dos itens para adesão, o famoso carona. Então, o que acontece? E vou ler o outro item porque essa interpretação ela é conjunta. E, no total, ela limitou ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independente do número de órgãos não participantes que aderiram. O que quer dizer isso? Traduzindo isso aqui. Vamos supor que um órgão faz uma licitação com 10 itens. 10 itens a registrar. E o outro órgão vai aderir. Ele vai poder aderir a 5 desses itens, não vai poder aderir aos 10 mais. É isso que está dizendo. E, no total, o total de quantitativo de cada item registrado é o dobro. Só o dobro. É limitado ao dobro do quantitativo de cada item registrado. Ou seja, se eu tenho um quantitativo de 100 registrados, a adesão poderá ser feita, no máximo, a 200, independente do número. E se pode ser dividido, pode ter 200, pode ter 4 órgãos aderentes, 50 cada um, ou pode ter um só que vai aderir os 200, aí acabou, não pode ninguém mais pode aderir àquele item. Tá? É isso que está interessante, é isso que está dizendo a lei. E por que isso é interessante? Porque acabou aquela história da indústria, chamada indústria de ata, de empresas aí vendendo ata, porque ficou bem restrito. Bem restrito. E isso era necessário porque o sistema de registro de preço é muito bom, mas ele não pode haver abuso e exageros, como houve, sobretudo, no início de sua implantação. Depois a legislação já veio restringindo, os decretos já vieram restringindo sobre essa questão, e agora está na lei. A lei, então, já estabeleceu esse critério, que, para mim, é uma norma geral, não pode o Estado nem o município alterar esses percentuais aqui. Considero essa parte da lei como norma geral. Certo? Muito interessante isso aí. E pus alguns tópicos aqui para falar o que continua como na Lei 8.666. Já faltou um 6 ali no 66.
Como eu já disse, a desobrigação da administração de contratar os itens do preço registrado. Também era na lei anterior, continua agora também do mesmo modo. E tem muita razão isso, como eu já expliquei para vocês, eu já falei para vocês anteriormente sobre essa questão. E a vedação da administração pública federal em aderir atas gerenciadas pelos estados e municípios, e o Distrito Federal também. Então, eu não sei o motivo dessa questão, por que o contrário pode? Os municípios e o estado podem aderir à ata da União e a União não pode aderir à ata do município. Eu acho que é uma questão mais interna da administração pública federal, que como ela tem uma legislação, uma regulamentação muito extensa de várias questões de contratação, várias instituições normativas, então ela prefere ela mesmo fazer suas próprias licitações e não aderir a atas de estados e municípios. Eu acho que é isso. E as hipóteses de utilização também, que eu já falei aqui, continuam as mesmas, tá? Com essas ressalvas que eu falei, que eu falei no decorrer da nossa conversa, que são algumas inovações vis-à-vis da lei anterior. E a necessidade de ampla pesquisa de preço também. Essa questão para justificar para a forma do valor médio estimado. E você já tem decisão reiterada do TCU que ata de registro de preço precisa ser ampla pesquisa de preço, inclusive para aderir, tá? Porque aí esse é um dos problemas da ata, que eu vejo, os cuidados que eu falei. A adesão a uma ata de registro de preço, o órgão aderente, ele tem que verificar a vantajosidade. Ele não pode aderir, primeiro, a uma ata que não tem previsão de adesão nela, no edital ou no termo de referência. Então, não tem como aderir. Segundo, aquele preço tem que ser compatível com o valor de mercado. Se eu aderir a uma ata de registro de preço com preço fora de mercado, com sobrepreço, é problema na certa. Então, tem que ter muito cuidado a aderir na ata de registro de preço. Por isso que a lei agora está dizendo, e já falava antes também, que tem que fazer ampla pesquisa de preço para ver se aquele preço registrado está compatível com o valor de mercado. Isso é fundamental, tá? Para qualquer administrador ao aderir a uma ata, para não ocorrer numa situação que possa vir trazer problema para a administração. Então, só para fechar a nossa fala aqui, a guisa de conclusões, eu gostaria de dizer que houve avanço significativo na Lei 14.133 no sistema de registro de preços. É só vocês lerem lá com atenção do artigo 82 ao 86, vocês vão verificar que a questão está mais regulamentada, está mais completa, a lei tratou de maneira mais adequada o sistema de registro de preços. É claro que, como eu disse, tem que ser regulamentado várias situações ainda na lei, inclusive a questão da inexigibilidade da dispensa, para sua aplicação, tem que ser regulamentada. E falta regulamentar muita coisa, né? Essa é outra conclusão, como eu disse para vocês. Mas, para fechar a nossa conversa aqui, eu queria dizer que o sistema de registro de preços é um excelente instrumento para a administração, desde que bem utilizado, bem entendido. Porque, se for mal utilizado, pode gerar problemas para o gestor público. Tá? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigado e até a próxima. E queria pedir também, por fim, que vocês se inscrevam no meu canal, sabe? Divulguem meu canal, porque é uma forma da gente discutir, debater os temas ligados às contratações públicas em nosso país. Tá? É um canal democrático, mas nós precisamos que cada vez mais gente se inscreva e participe do nosso canal. Ok? Obrigado.